Então, a gente tem, no Brasil, a gente teve, por exemplo, a Zuzu Angel, né, que fez ali os vestidos bordados durante a ditadura militar, quando o filho dela foi sequestrado e morto pela ditadura. Ela fez uma coleção inteira de roupas bordadas com sol de trás de grades, com bonequinhos, como se fossem desenhos infantis ali. Aliás, um outro ponto. A sua formação, você está continuando? Você pensa num mestrado, um doutorado? Muito. Ai, eu tenho muita vontade de fazer mestrado, focado no bordado e focado... Na verdade, comecei a escrever um pré-projeto. Eu cheguei a fazer algumas aulas como ouvinte na USP, no curso de moda e têxtil, né? Não, perdão. Eu cheguei a fazer as aulas como ouvinte no mestrado mesmo, de têxtil deles. Mas, enfim, demanda muito, né, fazer um mestrado, mas eu tenho muita vontade. O projeto que eu estava escrevendo, assim, que eu estava estudando, que foi, inclusive, uma coisa que eu fiz no finalzinho da minha pós-graduação, era sobre o bordado como ferramenta de protesto. Então, a gente tem, no Brasil, a gente teve, por exemplo, a Zuzu Angel, né, que fez ali os vestidos bordados durante a ditadura militar, quando o filho dela foi sequestrado e morto pela ditadura. Ela fez uma coleção inteira de roupas bordadas com sol de trás de grades, com bonequinhos, como se fossem desenhos infantis ali de soldados. A gente tem, hoje em dia, a gente tem a Linhas de Sampa e a Linhas do Horizonte e... Tem outro também em Brasília, que agora eu não me recordo o nome, mas enfim, são coletivos de bordadeiras que elas vão e bordam em lugares públicos e distribuem esses pequenos bordados que elas fazem. E elas falam sobre as questões políticas que estão acontecendo ali. Tem as Madres de Maio também, na Argentina, que são as mães dos desaparecidos também da ditadura militar, e que elas se reúnem na Praça de Maio usando fraldas, né? Aquela fraldinha de neném, aquele paninho que a gente usa para limpar o neném, com as iniciais dos filhos desaparecidos bordados. Então, assim, a gente tem muito disso, principalmente na América Latina, de representações têxteis que foram usadas ali como formas de protesto. Também teve nos Estados Unidos aquele chapéuzinho, era um gorrinho rosa com orelhinhas de gato durante umas manifestações que tiveram agora. Eu não lembro se foi 2018 ou se foi antes. Então, assim, o texto também está muito ligado nisso, né? E a gente fala, o tecido você pode dobrar, você pode amassar ele e jogar dentro da bolsa, diferente de um cartaz que alguém pode rasgar com facilidade. Então, as sufragistas mesmo, elas usavam muito, assim, não tinha isso de fazer cartaz em papel. Sufragistas tinham grandes, assim, cartazes bordados. Elas tinham lenços bordados com os nomes das mulheres que foram presas, e aquilo era era um troféu que elas carregavam, do tipo, ter ali o nome de, tipo assim, eu fui presa pela minha causa, sabe? Elas faziam estandartes com os nomes dessas mulheres que estavam presas, tanto pedindo a liberdade delas, como também celebrando o papel delas ali na luta. Então, o texto está presente em todas essas coisas que acontecem, em todos esses eventos políticos. Caramba, que fantástico, não tinha noção disso. Fascinante, Eu acho né? que, assim, se você não deixou o like agora, deixa o like, porque... Assim, foi muito esclarecedor e trouxe muita luz a muita coisa que eu não fazia a mínima ideia. A gente tinha um certo conceito. Tudo bem. Às vezes, agora quando eu for assistir um documentário, por exemplo, eu vou prestar atenção na roupa, eu vou prestar atenção nessa questão de vestimenta que antes eu não prestava. É um ponto a mais de descobrir algo. É um caminho sem volta, até assim, eu sou apaixonada por figurino, né, quando eu entrei na faculdade de moda, eu queria ser figurinista, cheguei a trabalhar um pouco na área, veio a pandemia e pausou tudo que era audiovisual, e foi aí que eu acabei entrando não, mas focando mais no bordado. Mas eu amo assistir filmes de época, foi ali também, né, que cresceu todo esse, né, nasceu toda essa vontade, esse gosto pelas coisas de época, pela costura histórica, etc. Mas eu lembro muito de quando eu estava assistindo Downton Abbey com a minha mãe, e tem uma das protagonistas, a Mary, e o marido dela falece, e ela fica usando preto, né, estando naquele momento de luto. E aí tem uma cena onde mostra a empregada que ajudava ela a se vestir, insistindo que ela usasse um vestido lilás, alguma coisa lilás. E se eu não tivesse estudado moda, eu não saberia que o lilás é uma cor de saída do luto.
Então, tem isso de, tipo assim, era como se fosse um luto leve. Você ficava ali pelo menos 1 ano usando preto, né? Era o que, assim, demandava ali a etiqueta para as pessoas mais, né, mais nobres, que frequentam a sociedade, etc. Então, que exigia esse tipo de rigor moral, etc. Mas a primeira cor que você poderia usar depois do luto era o lilás. Então, por isso, não era uma cor aleatória. Não era assim, volta a se vestir normalmente. Não, era ela aceitando esse processo de que eu vou começar a seguir em frente agora, quando ela aparece pela primeira vez com uma roupa lilás. Caramba, que fantástico. Imagine só agora, quem sabe mais pra frente, um mestrado, um doutorado, o nível de aprofundamento que você vai ter, ainda mais com o inglês. Porque eu vejo muitas pessoas que estão pensando no mestrado, no doutorado, ou até já fazendo, e aí se depara com essa grande barreira que é o idioma. E aí fica, putz, não tem afluência, aí tem que fazer pesquisa e pegar artigo, e não adianta usar tradutor. Não. Então, só de você já ler esses livros em inglês, já traz um nível de vocabulário muito específico que nem eu tenho, que é vocabulário do século XVIII, do século XIX, que são coisas muito específicas, que Não, depois você vai encontrar no artigo, porque uma coisa ruim do aluno de inglês é ele ler uma palavra, conhecer as palavras e achar que entendeu. Passar aquela leitura dinâmica, né? Só entende o contexto da frase. Exatamente, com essas palavras aqui conheço. E aí na hora que você vai realmente utilizar, é algo totalmente diferente daquilo que você imaginava. Então só de ter essa exatidão já ajuda muito. Total. E agora é o seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho hoje em dia. Sim. Né? O que você faz, como é que funciona, como é que as pessoas acham o seu trabalho? Bom, vocês podem encontrar o meu trabalho nas minhas redes sociais, né? O que eu mais estou ativa sempre é o Instagram, tá? Mas eu também posto alguns conteúdos no YouTube e no TikTok, como Bruna Bordadeira. Bruna Bordadeira é o meu perfil como professora e também onde eu compartilho essas outras partes aí, um pouquinho de moda, um pouquinho da costura histórica, mas o meu foco é o bordado. Inclusive, se você quiser ser a minha aluna ou o meu aluno, pode ser online, aí é só me mandar uma mensagem no Bruna Bordadeira, mas eu estou agora dando bastante foco em dar aulas presenciais, porque a gente sabe que aquela troca do presencial é uma coisa muito gostosa de ter, né? Eu estou dando aulas presenciais no Ipiranga, né, no bairro aqui de São Paulo, no ateliê, né, Escola de Costura Entre Linhas, também vai estar aí com o @ aqui na descrição do vídeo. Eu dou aula de bordado livre e também aulas de vestuário, né, que no caso é aquele corte e costura, né, a gente aprende a costurar roupa, tudo sob medida, com um método muito bacana, assim, que realmente ele é muito bom para quem está iniciando, porque ele tem uma facilidade, assim, que métodos mais, que são mais comuns da gente ver, não tem. A gente também tem lá sempre um sábado por mês, a gente tem alguns workshops, então... no dia 17 de maio, a gente vai ter o próximo sábado com workshops de bordado e também de costura. Convido vocês a conhecerem o perfil do Entre Linhas para ver ali tudo que a gente tem para oferecer. Tem costura criativa, né? Então, para quem gosta de fazer bolsa, necessaire, acessórios, mochila. Também tem o vestuário, que eu dou e uma outra professora maravilhosa também dá, a Verônica. O bordado. E também tem o meu outro perfil no Instagram, que é o Feme Borda, que também vai aparecer ali embaixo, tá? É Feme com 2 M's, Borda. Que é o meu ateliê, que é onde eu faço as encomendas, que foi como a gente se conheceu, né? Exatamente. Onde eu faço os retratos. E também, né, enfim, sigam aí também o nosso trabalho, o nosso coletivo de costura histórica, que é chamado Costura Histérica, que a gente vai ter já temos um encontro marcado deste ano, que é no dia 27 de setembro, que vai acontecer no Museu da Imigração aqui em São Paulo. E, assim, é totalmente aberto ao público, mesmo que você não tenha nenhuma roupa histórica, né? Pode ir com como você quiser ir vestido. Tem gente que vai com cosplay, tem gente que vai dentro do steampunk, moda lolita, assim. A gente tá ali para abraçar todas as pessoas que gostam de moda alternativa. E é isso. Então, assim, fiquem à vontade também. Tem curiosidade de bordado? Manda mensagem para mim no Bruna Bordadeira, que eu adoro poder conversar e compartilhar sobre isso que eu sou, né, tão apaixonada. E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.